Leonardo da Vinci foi uma das maiores mentes que já andou na Terra. Suas obras são prova de sua genialidade. Mas em relação à sua vida privada, os especialistas ainda estão procurando por respostas. Na verdade, existem muitos mistérios envolvendo o gênio que durante muito tempo não teve seu trabalho reconhecido. Ele morreu aos 67 anos, no dia 2 de maio de 1519, na França. Ele era pintor, escritor, inventor, escultor e músico. Muita coisa para uma só pessoa, não acha? Apesar de sabermos de tudo isso sobre Da Vinci, acredite, temos pouquíssimo conhecimento sobre sua vida. Na verdade, ele ainda permanece sendo um grande mistério, fazendo surgir muitas teorias, algumas delas estranhas, sobre sua história. Por exemplo, você já percebeu quantas mensagens ocultas existem em suas obras? Vamos analisar sua mais famosa pintura, a Mona Lisa. Em exibição no Louvre, essa pintura é considerada a mais conhecida e mais visitada obra de arte do mundo. Sabia? Porém, basta fazermos uma pequena análise para encontrarmos alguns, digamos, mistérios. Quem é a mulher retratada na pintura, hein? Ninguém sabe. Há um consenso de que a maioria dos pensadores acredita que a mulher seja Lisa Maria de Gherardini, uma nobre italiana nascida em Florença em 1479. Ainda há outras hipóteses, incluindo uma que diz que a obra é uma pintura da mãe de Da Vinci ou do próprio Da Vinci, principalmente devido à semelhança das estruturas faciais. Independentemente de quem de fato foi a Mona Lisa, a verdade é que existem muitos mistérios envolvendo essa obra de arte. Por exemplo, através da ampliação do microscópio de imagens de alta resolução da pintura, o Comitê Nacional do Patrimônio Cultural da Itália revelou a presença de uma série de letras e números pintados na tela. No olho direito da Mona Lisa é possível ver as letras LV, que provavelmente representam o nome do próprio artista, Leonardo da Vinci. Já no olho esquerdo é possível ver os contornos das letras C, E da letra B. Além disso, há uma ponte no fundo que apresenta o número 72, ou pode ser que seja a letra L seguida do número 2. Por que diabos Da Vinci colocou esses códigos em sua obra de arte? Até hoje, ninguém conseguiu descobrir o motivo. Mas sabe qual é a parte mais esquisita sobre a Mona Lisa? Existe uma teoria que diz que Da Vinci escondeu evidências de alienígenas com mensagens codificadas em suas pinturas, afirmam os teóricos da conspiração. Eu falo isso porque há alguns anos atrás surgiu um vídeo na internet alegando que o artista escondeu provas secretas de extraterrestres em suas obras de arte, incluindo a Mona Lisa. O vídeo, que foi considerado por muitos bizarro, afirma que se as cores da pintura forem manipuladas para torná-la mais clara, certas características bizarras se tornariam aparentes. E isso inclui as características de um sumo sacerdote extraterrestre. O vídeo diz que muitos teólogos acreditam que Leonardo da Vinci deliberadamente ocultou códigos secretos e mensagens subliminares na maior parte de seu trabalho. Se isso for verdade, então é razoável supor que a Mona Lisa foi de fato pintada para esconder fatos históricos e religiosos importantes, possivelmente relacionados à presença extraterrestre e seu envolvimento com a Igreja Católica Romana. Segundo esse vídeo, é possível ver a metade do rosto de um alienígena no limite direito da pintura. E quando duas cópias da obra são colocadas uma do lado da outra,
Em faces opostas, o rosto completo do alienígena fica nítido. Ainda deram uma manipulada nas cores originais da pintura para deixar ainda mais claro a evidência do extraterrestre, com uma cabeça de grandes proporções, pequena boca, narinas atrofiadas e olhos bem separados. Existe outra pintura de Da Vinci que também possui um detalhe parecido. São João Batista, uma das últimas pinturas de Leonardo da Vinci, feita entre 1508 e 1513 e atualmente exposta no Museu do Louvre, em Paris. Gera discussões sobre o significado da mão do santo apontando para cima. E assim como no caso da Mona Lisa, a pintura de São João Batista parece ter uma figura estranha, bem parecida com um alienígena. De acordo com algumas pesquisas históricas e teorias da conspiração, Da Vinci escondia mensagens em suas pinturas que as conectavam a uma possível vida extraterrestre. No caso da pintura de São João Batista, quando colocada diante de um espelho, também é possível ver a figura de um rosto estranho. O curioso deste detalhe é que os dedos do santo apontam e se encaixam perfeitamente no rosto do alienígena oculto, enquanto alguns estudos revelaram que esse apontar para o céu se refere a Deus. Ao longo da história, surgiram muitas teorias que relacionam Leonardo da Vinci à vida extraterrestre. Alguns já chegaram a mencionar que o próprio pintor era um deles, e isso não está longe da teoria de que os alienígenas estão misturados com os próprios humanos no planeta Terra. Por outro lado, como se sabe que o inventor e o pintor desapareceu em 1476 e reapareceu em Florença em 1478, algumas pessoas se perguntaram onde ele estaria entre aqueles anos em que nada se sabia dele, já que quando retornou, ele começou a desenhar máquinas e objetos voadores muito complexos para a época. Dizem que durante a Idade Média, uma época em que era errado ter um pensamento progressista, Leonardo da Vinci e outros jovens foram acusados do crime de sodomia, uma acusação séria que poderia ter levado à sua execução. Na época, com 24 anos de idade, ele foi absolvido, mas depois acabou ficando desaparecido por 2 anos. Mais uma vez, ninguém sabe a explicação pela qual ele sumiu por tanto tempo. Talvez ele tenha ficado recluso, ou talvez ele realmente tenha sido abduzido por alienígenas. A ideia de Da Vinci retratar alienígenas, ou mesmo ser um deles, pode ser grotesca. Mas, contudo, ele realmente foi um gênio único e tinha alguns hábitos considerados bizarros. Da Vinci costuma pintar o corpo humano de forma extremamente realista, graças ao fato de ter estudado obsessivamente a anatomia humana dissecando cadáveres. Em uma época em que o conhecimento médico era escasso, Da Vinci foi um dos pioneiros no campo da documentação da anatomia humana. Na década de 1480, seu interesse em replicar os tendões e a musculatura do corpo o levou a realizar inúmeras dissecações, tanto de humanos quanto de animais. Acredita-se que suas representações do coração, sistema vascular, órgãos genitais e outros componentes sejam algumas das primeiras ilustrações desse tipo registradas. Outro fato bizarro é que ele costumava escrever de forma espelhada, ou seja, ele invertia a caligrafia para que só fosse legível se a página fosse apontada para um espelho. Mas por que diabos ele faria uma coisa dessas? Bom, ninguém sabe. No entanto, existem algumas possíveis explicações. Já sugeriram que ele pode ter sentido que algumas das suas invenções militares seriam muito destrutivas e poderosas se caíssem em mãos erradas. Portanto, ele protegeu suas anotações usando esse método de escrita invertida.
Outros pesquisadores sugeriram que ele usou essa escrita invertida porque achou mais fácil. Leonardo era canhoto e isso tornava a escrita, ao contrário, menos difícil para ele do que para uma pessoa destra. Convenhamos que deve ter dado muito trabalho aprender a escrever dessa forma. Mas considerando que Da Vinci era um gênio ou até mesmo um alienígena, será? Essa não deve ter sido uma tarefa difícil para ele, não é? Leonardo da Vinci não poupou nem a história de Jesus em suas obras de arte. Como você deve saber, A Última Ceia retrata o jantar de Jesus com seus discípulos antes de sua morte. Leonardo tenta capturar o momento em que Jesus anuncia que será traído e que um dos homens à mesa será seu traidor. A pista mais significativa deixada na pintura é que o discípulo, geralmente identificado como João na foto, é, na verdade, Maria Madalena. De fato, uma rápida olhada na pintura parece confirmar isso. A pessoa à direita de Jesus tem cabelos longos e pele lisa, algo que pode ser considerado traços femininos em comparação com os apóstolos mais velhos. Essa teoria também aponta que Jesus e a figura à sua direita, juntos, formam o contorno da letra M, que pode representar Maria. Isso faz sentido para você? Bom, apesar de muita gente acreditar nessa teoria, temos que considerar que a figura não teria parecido feminina para um observador da época. João era considerado o mais jovem dos discípulos e, como tal, muitas vezes era retratado como um jovem de feições suaves e cabelos longos. Hoje, esses traços até podem ser considerados femininos, só que na Florença do século XV, que possuía uma cultura diferente, com expectativas distintas sobre o que é ser feminino e masculino, esse não seria necessariamente o caso. Diante de todos esses fatos, podemos concordar que Leonardo da Vinci era um cara diferente, não é? Ou ele era um gênio com hábitos estranhos, ou talvez as lendas de que ele era alienígena sejam verdadeiras. Mas qual a sua opinião? Eu fico por aqui. Até a próxima. Tchau.